Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um episódio do ProfissaCast. Agradecendo a cada um de vocês que está aqui conosco, seja no YouTube ou no Spotify. E já vou pedir para aproveitar e deixar aquele like, ativa o sininho, né? Se inscreve no canal, compartilha esse episódio com a galera, porque hoje o papo está brabo demais. Hoje está international, vocês vão saber por quê. E para quem não segue a gente, cola lá no Instagram, no LinkedIn, @universitário profissional, e acompanha a gente em todas as redes sociais, presentes também no Rede X, TikTok, Threads também. Bora fortalecer que essa comunidade para ficar por dentro de conteúdos exclusivos sobre carreiras. E claro, aquele salve especial para o nosso co-host, Felipe Bachiega. Dá um salve, Felipe! Galera que nos ouve aí, bom demais estar aqui de novo, dessa vez com mais uma pessoa com uma carreira aí, acho que diferente, que vai trazer pontos de vista diferentes, uma área, né, uma pessoa com formação que a gente ainda não conversou até o momento, então acho que visões diferentes aí sobre alguns assuntos que a gente vem batendo nos últimos episódios, e como você disse aí, com uma pitada internacional aí para agregar para as pessoas, acho que vai ser muito bom o papo. E é isso, vamos para mais uma aí. E vamos lá, o ProfissaCast está chique demais, está recebendo aqui uma convidada especialíssima, direto da Holanda. Por lá já é quase hora de dormir, né? Enquanto aqui a gente está se preparando para sair do trabalho, né? Fazer uma academia, dar aquela corrida ou ir para o nosso happy hour, né? Ou seja, está enfrentando um fuso horário do caramba aí para participar desse papo. Então, gente, bora aproveitar aqui, né? Vai ser sensacional. A nossa convidada é nada mais, nada menos que Amanda Martins, psicóloga, formada pela Universidade de São Francisco, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela Unicamp e MBA de Gestão de Empresas Globais no Canadá. Com mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, ela já trabalhou em tudo que você imaginar de RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima organizacional, gestão de desempenho e até com inteligência artificial para otimizar processos e potencializar resultados. Ela é apaixonada por ajudar empresas e profissionais a desenvolverem seu talento máximo, criando ambientes de trabalho mais eficientes, inclusivos e humanizados. Com vocês, gente, um salve aqui da nossa Amanda. Gente, estou super animada e contente de, primeiro, por ter recebido esse convite e, segundo, por falar de algo que eu gosto tanto, que é carreira profissional e recursos humanos e talentos. Então, eu quero agradecer demais, Roniel e Felipe, e eu espero que essa conversa seja muito útil aí para todos que forem ouvir a gente. Show de bola! E falando internacional, Amanda, a gente sempre costuma aqui o papo falando sobre como foi o ingresso, né, na universidade, influências que você teve ou não, escolha da faculdade, do curso. Então, tudo que aconteceu com você, mas, poxa, teve experiência internacional também, antes de entrar na faculdade? Conta pra gente aí como que foi. E assim, uma semana antes de entrar na faculdade, eu tive essa oportunidade e eu fiquei um mês na Alemanha. Eu tive sorte, né, eu digo assim, porque foi um processo seletivo que aconteceu na empresa onde meu pai trabalhava. E assim, meu pai sempre foi um profissional operacional mesmo, chão de fábrica, e ele trabalhou nessa empresa durante muitos anos. E era uma empresa boa, global, que tinha essa sede na Alemanha, e um dos programas, um dos benefícios da empresa era esse intercâmbio para filhos de funcionários ou netos dos funcionários, só que tinha vários candidatos e uma pessoa era selecionada por ano. Então, no ano de 2005, eu fui sorteada e aprovada e acabei tendo essa oportunidade. Eu fiquei um ano na Alemanha, então eu morei na casa de uma família
lá, que também, né, o pai dessa família também trabalhava na mesma empresa que meu pai trabalhava, só que nessa sede, né, na Alemanha, e foi uma experiência muito boa, assim, que me abriu os olhos para o mundo. E que também me deu mais vontade de conhecer outros países, outros lugares, outras culturas. Então, eu acho que isso acabou influenciando muito na forma como eu conduzi, né, assim, a minha formação acadêmica e depois nas escolhas que eu fiz para a minha carreira profissional. Que é também um dos pontos que a gente tenta capturar nessas conversas quando a pessoa começa a desenhar na sua cabeça o caminho profissional, né? E aí você trouxe pra gente uma experiência que já meio que ajudou a moldar logo no começo, né? Antes até de você começar a faculdade, talvez você já tenha tido um pouco de clareza. Pô, gostei do que eu vivenciei, gostaria de vivenciar isso mais lá na frente, então o que eu tenho que fazer na minha formação e depois na minha carreira para chegar lá, né? Acho que a gente pode passar por até alguns passos desse caminho, né, ao longo da conversa aqui, mas aí olhando então dentro da faculdade, assim, né, o momento de graduação, quem que era a Amanda ali naquele momento, né? Você definiu esse objetivo de, cara, quero ter uma carreira internacional, quero ter atuações fora do meu país, não exclusivamente só dentro do meu país. E aí você foi, cara, uma aluna sempre nota 10, 9, tentou ao máximo experiências ali que te agregassem para você seguir nesse caminho, ou não? Às vezes também pode ter a possibilidade de coloquei um objetivo tão grande lá na frente que no meio do caminho eu já saí me perdendo. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória na faculdade, quais foram as experiências, quem era a Amanda na época da graduação. Não só na graduação, mas acho assim, né, toda na minha formação, né, educacional, tudo, assim, eu sempre busquei ter notas boas, então eu era uma aluna dedicada. Só que a graduação vem, né, para quebrar e desafiar a gente num outro nível. Então, por mais que eu ainda estivesse me esforçando, me dedicando, eu encontrei vários obstáculos ali que às vezes me pegaram e me fizeram refletir, assim, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso realmente o que eu quero? Então, só para dar um contexto, né? Em 2005, eu ingressei na faculdade de psicologia, né? Fiz a Universidade de São Francisco, em Itatiba, e a psicologia sempre. Eu era muito certa, desde quando eu estava, sei lá, na 7ª série, antes de ensino médio, de que eu queria ser psicóloga, e daí eu estudava muito, daí um pouco dessa dedicação, assim, eu estudava como? Eu ia pesquisar, na verdade, com os materiais, os recursos que tinha na época. Então tinha muito almanaque, assim, para universitários ou pessoas, né, que estavam lá prestes a ir para o vestibular e tal. E falava sobre as diferentes profissões, quanto ganhava, enfim. E aí eu lia muito isso, assim, buscava desses recursos para entender melhor do profissional. E eu também tive conhecimento de como que era o psicólogo clínico. Na época eu estava fazendo um tratamento com uma profissional, assim, da área de saúde, que ela dividia a clínica dela com outros profissionais da área da saúde, e um deles era o psicólogo. Então, assim, por mais que eu não estivesse fazendo terapia na época com o psicólogo, mas eu via como esse psicólogo se portava diante dos clientes, pacientes dele ali, né, naquela sala de espera, e eu também via aqueles pacientes do psicólogo muito inspirados e muito motivados, e eu via mesmo que aquele psicólogo estava ajudando esses pacientes. Então, eu soube que psicologia era o que eu queria. Só que ao longo da graduação, encontrando esses obstáculos, às vezes me batia a dúvida, do tipo, eu quis tanto psicologia, mas será que eu realmente vou ser uma boa psicóloga? Então, isso foi durante todo, assim, em alguns episódios específicos. Então, por exemplo, no primeiro semestre, teve lá anatomia, que foi uma disciplina super desafiadora para mim, e outras disciplinas que
talvez eu não tivesse notas tão boas quanto eu gostaria de ter e tal. E aquilo me falava, será que é realmente isso que eu quero? Mas, ao mesmo tempo, assim, coisas aconteciam, então eu tinha professores que me inspiravam e outros profissionais, né, ali na faculdade, tá, outros psicólogos que me mostravam que, olha, por mais que tenha esses desafios, é ainda o que eu quero ser, então vou me dedicar para ser a melhor. E uma coisa que vem comigo desde sempre é a oportunidade. Então, quando na faculdade aparecia qualquer pesquisador de outro país para fazer um estudo, para ajudar ali, né, na universidade com algum projeto, alguma coisa, eu já queria me conectar com aquele profissional e saber como que era, o que que ele fazia e de onde ele vinha, sabe, entender um pouco mais da cultura, do que motivava ele, como que era o profissional lá no lugar de onde ele veio e tal. Então isso tudo foi meio que convergindo, assim. Então me ajudava a ter clareza, por mais difícil que seja, eu ainda quero ser psicóloga e também quero, né, essa questão internacional e tal. Mas não era uma coisa que dava para. Então, assim, eu não tinha até recursos financeiros para fazer essa faculdade fora. E sabia que talvez demoraria um tempo ainda para sair do Brasil e tal. Então, eu fui investindo na minha carreira profissional no Brasil. E aí, de novo, a questão da oportunidade, né? Logo veio uma oportunidade de trabalho ligada à psicologia, mas a psicologia organizacional, e de novo, sabendo das diferentes áreas da psicologia e tendo o objetivo claro de ter essa independência financeira um dia para atingir os meus objetivos, os meus sonhos, o que que eu fiz? Eu já sabia que era psicologia organizacional, ou seja, o RH ia me dar essa estabilidade financeira que eu estava precisando, tal. Então, apareceu essa primeira oportunidade em RH, que não era nem um estágio, já era tipo uma assistente de RH, e que foi muito legal, foi muito bom, eu aprendi muito, mas era uma empresa pequena. E uma empresa pequena que tem as suas limitações, as suas restrições. Então, o tempo que eu fiquei nessa empresa foi muito bom. Eu aprendi muito e Isso fiz durante a faculdade ainda, Amanda, ou logo na sequência? isso no segundo semestre da faculdade, assim. Ah, entendi. Nossa, E legal. aí já conseguia conciliar a faculdade, É, né, a vida acadêmica com a sim. vida profissional. E Fazer um tendo gancho aqui, essa... porque. Desculpa, mas fazer um gancho que acho que é bem legal, que primeiro você definiu um objetivo, ou você almejou um objetivo logo no começo da faculdade. Isso ajuda muito a você, de fato, direcionar as suas ações. Né? O que você comentou, chegava algum pesquisador, algum professor que seja de outra faculdade internacional, opa, deixa eu chegar próximo dele, entender qual que é esse cenário. De fato, você ter clareza, e é algo, acho que até relativamente raro, né? Você, logo no começo da faculdade, você já ter um nível de clareza sobre onde você espera ou gostaria de estar lá no ambiente, no momento de carreira, é muito legal. E aí, mais do que isso ainda, você descobriu, inclusive, a área específica que você, né, que ajudaria a viabilizar esse seu caminho, e já conseguiu uma oportunidade nessa área, cara. Acho que é, de fato, o melhor dos mundos, assim, né? Você está estudando, praticando, você já identificou a área que você gostaria de atuar para te levar no caminho que você espera chegar, e estudando e aplicando, entendendo um pouco da prática, de fato, desse mercado ao mesmo tempo. De fato, acho que é um dos melhores cenários possíveis para quem quer já se desenvolver e ter toda a trajetória que você teve, por exemplo, né? E aí, só um aspecto engraçado que você comentou também, aí eu te devolvo a palavra. Você falou que a faculdade, às vezes, é outro nível até de dificuldade, né? Eu brinco, né? Eu sou formado em engenharia, e aí a maioria dos engenheiros, é aquele velho aspecto, né? Eu fui para engenharia porque tinha facilidade com matemática, com física e tal, e aí você entra na faculdade e descobre que você não tem facilidade com matemática e física, porque é outro mundo realmente, né?
mas só uma brincadeira aqui, e aí pode seguir, por favor. Acho que só queria fazer esse Não, parênteses entre identificar um objetivo e, cara, já traçar o caminho de falar que você gostaria de seguir, e linkar isso com uma oportunidade de trabalho, enfim, muito bom. total, total. E acho que você resumiu super bem, assim, tipo, então já tinha esse objetivo lá na frente e eu estava buscando ali ferramentas para percorrer esse caminho e conseguir atingir esse objetivo. E, e aí, uma das essas conexões, né, que eu acho que são muito importantes. Então, não só na faculdade, conhecendo pessoas, outros professores, me conectando com outros psicólogos, outros profissionais, mas também os meus próprios colegas, assim, né, de trabalho, de faculdade e tal, que a gente compartilhava dessas desafios, assim, porque é isso, né, às vezes mostram pra gente ou colocam pra gente certas características, porque se você se dá bem com essa matéria, você vai poder seguir nesse caminho, vai ser bom e tal, mas às vezes não é tão simples assim quanto parece, as dificuldades, né, não são colocadas para a gente também. Então, era bom essa conexão com os meus colegas ali na faculdade, de classe e tal, para a gente meio que superar esses desafios juntos, mas porque essas conexões também trouxeram outras oportunidades. Então, ela é minha amiga até hoje, né? Ela, enquanto eu trabalhava nessa empresa e estudava com ela e tal, ela também tinha um trabalho, mas ela estava estagiando, e ela estagiava numa agência de empregos. E aí ela não podia aplicar para essa vaga que ela estava comentando comigo, porque isso não seria ético, afinal era um dos clientes dela, mas ela estava comentando comigo que era uma oportunidade super bacana, numa empresa super legal, porque a empresa era um pouco maior do que a que eu estava trabalhando, e era uma empresa multinacional. E aí, de novo, né, veio aquele estalo de olhar para fora e o quanto isso pode estar convergindo para eu atingir o meu objetivo. E aí ela falou: olha, se você tiver interesse, eu pego o seu currículo e você pode ser considerada como uma das candidatas para essa empresa. Só que daí, como a gente estava falando, né, nem tudo são maravilhas, assim, princípio era uma oportunidade muito boa, uma empresa muito legal, mas era um estágio. E eu já estava numa vaga efetiva, né? Então, o primeiro impasse, assim, poxa, será que eu vou deixar, né, essa carteira de trabalho assinada, que a gente tem tanto apego à nossa CTPS e tal, e ir para um modelo de trabalho que é contrato, né, o contrato de estágio? E aí eu fui pesando, assim, sabe, quais eram os prós e contras, e a oportunidade ainda era muito boa, apesar de ser estágio, era financeiramente melhor, era uma empresa maior, então eu acabei passando aí pelos vários processos, etapas, né, do processo seletivo, que tinha dinâmica, tinha entrevista, e eu acabei sendo selecionado. E aí eu fui trabalhar nessa multinacional e aí acabei trabalhando nela até o final também da minha faculdade. Então foi muito bom porque eu ainda consegui conciliar essa atuação profissional em RH, que é que eu gosto e amo e tal, e estava aprendendo muito, mas também era numa empresa que tinha mais recursos, que eu aprendi ainda mais sobre sistemas, sobre, de novo, né, essa relação da empresa que tem as franquias, as diferentes localidades e tal, com a sede, e um volume maior de funcionários, um desafio maior, né, de trabalho. Então foi muito bacana, assim. Então foi um risco, mas um risco que acabou me trazendo bons resultados e me deixando mais perto desse meu objetivo. Deixa eu pegar um ganchinho aqui.
Ô, Amanda, como você trouxe, desde o início você já está meio que maquinando o plano final aí, né? Desde que entrou na faculdade, já foi traçando todas as suas atividades, né? Como você disse, com o pessoal que vinha estrangeiro e determinadas situações para que você conseguisse viabilizar, né, o futuro que você estava almejando. Assim, uma coisa que a gente traz aqui no Universitário Profissional, né? Quanto antes você conseguir definir, tá? Ou encontrar, ou descobrir, se propor a isso, tá? Porque, beleza, para você talvez tenha vindo naturalmente, né? Ou por outro motivo você consiga ter enxergado isso e foi pro humano. Mas muitas pessoas não fazem isso, tá? Até um dos motivos maiores do Universitário Profissional é provocar, tá? Nos estudantes, nas pessoas, para que antes elas consigam, né? Tentar descobrir quais são os objetivos, os prazeres, o que os move, tá? Para que eles consigam se desenvolver mais e não ter decepções lá na frente, né? E aproveitar esse período de graduação, como você já disse aqui, né? Como você já tinha o objetivo em mente, você conseguia enxergar quais eram as melhores oportunidades que te levariam para um objetivo que você tinha traçado. Então, espetacular, muito top. Só que a gente sabe que nada é um mar de rosas, né? Então, assim, você estava mega motivada, mega direcionada, só que, igual o Felipe trouxe, tem aquelas matérias que é um pé no saco, tem aquelas situações que, por que eu estou fazendo isso? Eu nem quero, acho que nem vou trabalhar com isso, né? Só que você tem que superar, que é a parte ruim de várias coisas que a gente passa na vida. Então, tenho duas perguntas para você. Como que você agia em matérias ou situações aí que, tipo, estava totalmente fora do teu plano ou daquilo que te dava mais prazer, que você tinha melhor expertise, e o RH, né, a parte organizacional, era o que te proveria, né, uma experiência no exterior, que é o que você estava gostando. Em momento algum você pensou em psicologia clínica? Teve alguma situação que você ficou em dúvida, né? O financeiro falou mais alto, tá? Se você pudesse trazer para a gente um pouquinho aqui desse mix, né, dos desafios que surgem também, tentam te tirar do caminho, mas como que você conduziu nesse momento? Com certeza. Em vários momentos eu me questionei, porque era meio que uma crise assim, existencial, sabe? Que eu acho que a gente passa durante a graduação. Será que é realmente isso que eu quero? Eu pensei, sim, não só na psicologia clínica, mas psicologia do esporte, psicologia institucional. E eu vou ser bem sincera em dizer que nos primeiros anos da faculdade, eu decidi seguir na psicologia organizacional e continuar no RH, porque eu sabia que era o que me traria o conforto financeiro que eu precisava e que era importante para mim. Agora, sim, sobre essa questão, né? O objetivo estava bem claro e tal. Eu acho que é fácil da gente ver agora, né, de olhar para trás e falar que o objetivo estava bem claro, mas as perguntas, os questionamentos, eles são naturais, e eu acho que o que ajuda a gente a ter respostas, né, para esse questionamento e sentir que a gente está mais certo dessa decisão, mais seguro desse objetivo, dessas escolhas, é conhecer. Então, assim, eu tive também na faculdade os vários estágios, né, e a possibilidade de passar 6 meses, então foi um dos semestres lá da faculdade, de ter que ir X horas por semana dentro do hospital e acabar acompanhando, né, a atuação da psicóloga hospitalar. E foi ótimo, porque eu percebi que aquilo não era para mim. Então, conhecendo as minhas limitações, as minhas motivações, aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava, aquilo que me fazia bem. Eu lembro quando eu entrava naquele hospital, o cheiro do hospital, e até, tipo, me marca hoje, assim, sabe? Quando eu vou, sei lá, visitar alguém porque teve neném, sei lá.
mas vem aquele cheiro, me traz toda aquela memória do estágio em psicologia hospitalar. E foi uma oportunidade única, assim, porque eu valorizo muito esse profissional hoje, porque eu sei dos desafios, das questões, né, que esse profissional vivencia, mas eu sei que não, eu tive certeza ali que não era para mim, e que não era isso que eu queria, e que continuaria seguindo, então, no RH. Psicologia clínica. Eu sabia que era muito, né, eu tinha, assim, estava vendo ali, vivenciando ali com as pessoas que saíam da faculdade, mas tinham muita dificuldade em dar o nome como psicólogo clínico. Primeiro porque, assim, no Brasil, né, acho que a maioria dos pacientes acabam, não só para o psicólogo, né, para o terapeuta, mas também outros médicos de outras especialidades, outros profissionais, né, da saúde, eles acabam sendo mais valorizados quanto mais velhos, maduros, mais experientes eles são. Então, a gente tinha até uma expressão, assim, que o psicólogo clínico era reconhecido e tinha um salário bom, legal, quando ele tinha cabeça branca, né, os grisalhos e tal, porque era quando ele tinha mais paciente, era quando ele tinha lá um reconhecimento. Então, eu sabia que psicologia clínica, por mais que eu gostasse e me dava bem e era uma das opções, poderia ser um plano B, ou C, ou D, mas isso seria mais para frente na minha carreira profissional. E foi assim que, sabendo do que era bom para mim, do que fazia sentido para mim, do que eu gostava e do que eu não gostava, do que não era para mim, do que tinha ali minhas limitações, as minhas inabilidades, que eu fui tendo mais certeza do que eu queria e seguindo mais firme assim, no meu caminho, no meu objetivo. Eu acho um ponto legal que você trouxe aí e que conecta tudo isso, né, Amanda? É a questão de testar, né? Acho que desde o começo você estava testando ali, né? A área de RH me parece uma área legal de seguir por N motivos. Pô, consegui um emprego já na área. Deixa eu ir testando ao longo da faculdade se é isso mesmo. E aí até essa parte, eu não sabia que psicologia, por exemplo, tinha esses estágios obrigatórios em diferentes áreas, porque a minha esposa é nutri, inclusive se ela estiver vendo a gente aí, um beijo para ela, e ela também teve esses estágios obrigatórios. E aí ela contou uma experiência, ela tem uma experiência muito similar à sua, que ela foi fazer estágio em Wuhan, né, que são aqueles restaurantes, grandes restaurantes de indústria e tal, o mesmo de hospital, se não me engano, também se encaixa nesse quadro. E ela detestou. Então ela testou e viu que de fato aquilo não era para ela. Né? Então hoje ela também tem certo pavor dessa área, né? Ela não seguiu por esse caminho, mas acho que é um caminho, essa ideia de testar as futuras profissões, as possíveis futuras profissões, é um ponto muito importante, né? E assim, e aí eu sou uma pessoa um pouco mais crítica com relação a como as faculdades são organizadas e tudo mais. Eu acho que as faculdades deveriam promover mais situações similares ao que acontece, por exemplo, nesses cursos de saúde, em que você tem um estágio obrigatório em alguns caminhos possíveis de serem seguidos, né? Para literalmente testar, ajudar o aluno a testar se esse caminho é mais aderente ao perfil, se o outro caminho, às vezes, ele vai se dar melhor. Né? A engenharia, por si só, ela é um ambiente, uma carreira muito abrangente, obviamente, né? Eu consigo atuar em N frentes. Talvez por isso que não tem essas espécies de estágios obrigatórios, acho que no fim acaba mais complicando, né? Trazendo dificuldade. Né? O aluno tem que ir tentando por si só, às vezes baixa maturidade e tudo mais. Mas acho que, de fato, testar as opções é algo que fez diferença para você, acho que faria diferença para qualquer pessoa. E se você, olhando hoje em retrospecto, você entende, cara, que, de fato, esses testes foram talvez o diferencial para você ter o crescimento que você teve de carreira, enfim, ter mais clareza. Porque, no fim, é isso, né? Olhando para o objetivo lá atrás, você falou assim, olhando lá para trás, você falou assim, o objetivo era claro. Talvez nem fosse tão claro assim, hoje ele é mais claro. Mas só de você ir testando as coisas também você vai
validando, né, se aquele objetivo que você imagina que faz sentido, né? Com Então, você certeza. entende que foi fundamental essa questão de testar as opções? Isso foi super importante, assim. Uma das coisas que eu sou mais gratas, né, assim, e reconheço na minha formação acadêmica, que foram super válidas, é, foi essa grade, né, dos vários estágios. Então, tive não só essa do hospitalar, mas em escolar, a própria clínica escola, né, que eu tinha na faculdade. Então, eu tive na faculdade a oportunidade de ter 2 pacientes da psicologia clínica, e isso também foi super legal. E é isso, assim, é uma construção, né? E essas vivências, essas experiências, essas oportunidades vão dando para gente mais embasamento para decidir que caminho seguir. E aí, sim, mas algo que eu acho assim muito importante também é não ter só o plano original e o objetivo final. Lógico, é muito importante se dedicar a ele e ter isso como, assim, o principal motivador, mas as oportunidades estão acontecendo o tempo todo, e é muito da nossa habilidade de perceber, né, quando essas oportunidades estão passando aí pela porta, e de falar, ok, essa oportunidade faz sentido para mim no momento, acho que vai agregar, acho que vai, né, vou me beneficiar dessa oportunidade de alguma forma, mas tem coisas também, né, acontecimentos que a gente acaba achando que era oportunidade e acaba se frustrando. Ainda assim vale a experiência, a vivência, foi só porque eu, né, não gostei da psicologia hospitalar. É uma confirmação de um caminho que você não quer, né? No fim, faz total parte do Exatamente. processo, né? De novo, é uma construção, né? E assim, foi bacana isso que você disse, Amanda, de, né, talvez não ficar só fechado, né, naquele objetivo, né, colocar toda a energia naquilo, sim, olhar para outras oportunidades, tá? Mas também lembrando que de repente você olha para as outras oportunidades, sendo que algumas habilidades que te motivam mais, que você tem mais facilidade ou não, estejam ligadas ali, tá? Ou seja, para você realmente eliminar que você não tem aquela habilidade ou aquela característica, tá? Ou que realmente para validar e potencializar para que você consiga se desenvolver mais ali. A mudança ela é constante mesmo, tá? Eu achei legal isso que você falou, a gente tem que estar preparado para as mudanças, tá? Então, para isso, independente de onde você está, se é num estágio, se é como efetivo, se é num cargo importante, se é num cargo mais baixo que seja, né? Sempre tentar absorver o máximo as experiências, as oportunidades que você tem, tá? Para que você tenha crescimento daquilo e valide realmente, né, os seus gostos, seus anseios e se potencialize profissionalmente, porque eu, pelo menos, tive contato com muitos colegas, né, isso durante a graduação, a gente não tinha esse tipo de papo, né, então, vou fazer um estágio qualquer só para validar lá, para eu poder fechar o curso, né, infelizmente isso acontece a rodo, e não tem ninguém mais velho que volta e te fala, poxa, cara, mas você estava lá, beleza, às vezes era uma empresa pequena, numa cidade pequena, mas por que você não tentou olhar para isso? Por que você não fez aquilo? Né? Então, se a gente não se provoca, às vezes passam oportunidades boas, tá? Que seja, de repente você não ia ficar ali, mas você conseguiria desenvolver habilidades, competências que, né, te alavancariam depois para um outro momento, né? E o que o Felipe trouxe, cara, eu não sei se de repente é por questão de grade mesmo, o intuito da universidade em si, ou do curso, mas pelo menos na minha época, eu notei que o bem maior ali era realmente o desenvolvimento técnico em si, e como o Felipe trouxe, as engenharias elas ficam mesmo, né, muito abrangentes. Talvez fosse difícil
colocar atividades para que você possa, às vezes, testar um pouquinho, né, de possíveis áreas que você vai fazer. Então, é curso, é técnica, é livro, é conteúdo teórico mesmo, para a gente se desenvolver. Quem tiver afim vai atrás, né, de buscar oportunidades que sejam, apesar de, né, como o Felipe trouxe em outro podcast, lá em Ilha Solteira a gente fica muito... mas não sei se eu te contei, ele fez Ilha Solteira também, o Felipe, da Unesp. E aí a gente fica muito isolado, né? Então não tem oportunidades meio que de empresas próximas ali para que a gente possa ter algumas vivências, diferente de outras universidades que já estão em grandes centros, né? Pelo menos eu ouvia de muitas outras particulares que motivavam sim os alunos a estarem fazendo estágio ali para estar se desenvolvendo, tá? Mas eu também defendo ao ponto de que toda esse esforço, esse empenho que a gente teria que passar, né? No conteúdo técnico, nos ajuda também a desenvolver outras habilidades, mas não sei se seria a palavra certa, intrínsecas, né? Mas que são muito bem vistas no mercado, né? Muito da questão de engenharia, né? Poxa, mas eu não vou fazer nenhum cálculo. Cara, mas o teu olhar, ele é absoluto, então você vai tomar decisão ali e normalmente você toma uma ótima decisão, né? Então você vai, ao final das contas, seja engenheiro civil, mecânico, eletricista, o que seja, é resolver problema. Então, vamos lá, vamos meter marcha. E Amanda, você teve estágio quase praticamente o seu curso todo, né? Então, e os estágios ou atividades obrigatórias que você tinha mesmo, né? Que nem você falou, o hospitalar ali, um outro clínico, uns casos próprios seus na própria universidade. Então você teve o tempo todo ativa na profissão, né? E como que foi o finalmente? Ia colar grau, né? Estava terminando a faculdade, estava numa ótima empresa, né? E nesse momento, como que foi ali a tua decisão? Você ia continuar na empresa, não ia buscar outros? Já estava mirando alguma outra, tá? Ia mandar o intercâmbio? Como que foi esse momento seu aí? O final da graduação foi uma loucura, né? Porque tinha toda aquela pressão de TCC e apresentação para banca e tal. E eu estava também chegando ali numa fase, nesse estágio, que era ou eles vão me efetivar, ou eu vou ter que procurar alguma outra coisa. Então, tipo, tinha pressão dessas duas esferas, né? Acadêmica e profissional. Aí aconteceu que mudanças, né, ali na liderança, eu achei que a efetivação não ia acontecer, ou não pelo menos, né, no tempo que eu gostaria que acontecesse, e eu achava que ali naquela empresa já tinha atingido um nível, né, já estava na minha zona de conforto, assim, já conheci um pouco dos processos, das pessoas. Então eu falei, enquanto, né, a empresa não está me sinalizando que vai me efetivar e que isso está perto de acontecer, eu vou buscar outra oportunidade. E daí teve essa outra empresa, um pouco maior, e aí eu tive a oportunidade ainda dessa outra empresa ter projetos que estavam ligados ao tema do meu TCC. Então eu conseguiria, além de, se fosse aprovado, né, como candidata, estagiar lá, mas também usar os dados, né, desse projeto e ajudá-los aí nessa pesquisa que eles estavam fazendo, porque isso seria muito rico e ia colaborar para o meu TCC. E aí foi o que aconteceu. Eu fui aprovada no processo seletivo, eles também estavam super abertos a me colocar nesse projeto, então eu estaria atuando nessa pesquisa e poderia ajudar, né, usar os resultados dessa pesquisa, porque afinal estava usando o meu questionário ali para obter dados e tal, então esses dados, esses resultados seriam bons e válidos para a empresa, mas também seriam utilizados no meu TCC. Então eu consegui casar essas duas coisas. Só que, de novo, aquela motivação do meu passado, que era a questão financeira, foi algo que
mudou totalmente. Então, assim, eu não me apeguei a essa questão nesse momento. Eu decidi assumir o risco de ter um salário mais baixo do que eu estava fazendo para ir para essa empresa com uma oportunidade nova, onde eu poderia estar desenvolvendo um projeto super legal que ia me ajudar no TCC e ainda poderia me dar mais. Eu poderia aprender muito mais de outros processos, porque era uma empresa maior, num setor diferente, numa indústria diferente, com volume muito maior de pessoas, com processos muito mais complexos de RH. Então, foi de novo um risco que eu assumi, porque até então, né, eu estava lá com uma vidinha, uma conta bancária legal, já não ia ser mais assim, mas que, por outro lado, acabou valendo muito a pena, não pela questão financeira, mas pelo que isso me ajudou depois. E nessa empresa foi onde eu realmente cresci, assim, porque eu fiquei 9 anos trabalhando nessa empresa. Então, por mais que eu tivesse dado um passo atrás, né, de um salário menor e tal, mas aí eu acabei sendo promovida 3 a 4 vezes, e o que isso, né, o ganho de longo prazo foi muito maior do que esse passo para trás aí que eu dei lá no início. Eu ia até destacar isso, né, Amanda? E aí você deu dois exemplos sobre esse tipo de atitude, né? Às vezes financeiramente, naquele momento, alguma decisão não valia a pena, mas olhando no todo e para frente, o contexto compensava, né? Então você disse lá sobre a primeira oportunidade lá atrás, algo similar, e agora sobre isso, né? Você dá um passinho, às vezes, pequeno para trás, né? Toma impulso e dá vários mais para frente. Né? Então, no fim, isso também é uma característica bacana, assim, né? Você não tomar decisões com imediatismo em mente, né? Deixa eu avaliar o todo aqui, né? E aí, pô, nessa especificamente foi de muito sucesso essa decisão. Você ficou 9 anos na empresa, foi crescendo lá e tudo mais, né? Então, bem bacana. Gostaria só de destacar isso. E aí, uma curiosidade minha mesmo sobre a área de RH, que eu fico até me preparando para essa conversa, que eu fiquei pensando, né? Como que é um processo seletivo de uma pessoa de RH? Porque, em tese, assim, é uma pessoa de RH contratando outra pessoa de RH, né? E aí, obviamente, uma pessoa que ainda está saindo da faculdade, muito júnior ainda, me veio na cabeça que o processo talvez fosse até mais difícil, porque a pessoa que está contratando, ela sabe exatamente quais são as qualificações, o que a pessoa tem que fazer no dia a dia. Né? Muitas vezes o RH vai procurar uma pessoa de uma posição específica que ela não tem pleno domínio ali, né? Ela faz o papel de buscar, conforme inputs que dão para ela, sobre perfis de pessoas, qualidades, etc. Agora, um RH contratando uma pessoa que vai ser de RH, tipo, conta pra gente um pouco desse processo e se de fato é mais difícil, porque a pessoa sabe muito bem o que esperar de você como uma candidata, né? Legal. Só retomando, eu acho que você comentou, né? Só concluindo, flexibilidade de novo, né? É um negócio, não é porque a gente está preso a um objetivo que a gente deve, né, bater no martelo e insistir naquele objetivo. Ou não é algo que motivou a gente no passado, que foi a questão financeira, que deve ser sempre o meu motivador. Então, estar aberto e saber que as coisas mudam e as motivações também podem ser diferentes do que eram antes, acho que isso faz todo sentido e né, algo que para a gente refletir e ter sempre em mente que há uma constante mudança. Agora, sobre o processo de seleção para um profissional de RH. Eu acho assim que o profissional de RH, quando vai para um processo seletivo, ele pode estar sentindo uma pressão maior, porque ele sabe exatamente como ele vai ser avaliado, né? É claro que por mais que um candidato se prepare para uma entrevista, para uma dinâmica, ele vai, né, tentar, lógico, dar o melhor que ele conseguir ali, mas acho que o profissional de RH sabe que tem esse fator da subjetividade,
né, da tomada de decisão ali daquele comitê que está avaliando os candidatos, e e isso acaba sendo assim, você pode utilizar isso ao seu favor, ou você pode deixar que isso tome conta e seja, né, algo mais estressante, uma pressão maior, o que acaba não ajudando na hora ali de você desempenhar, né, uma prova ou qualquer etapa do processo seletivo. Eu fico, mano, desculpa, eu fico pensando assim, não, ele tá me perguntando isso porque ele precisa saber disso, ele quer ouvir aquilo, então eu preciso responder. Então, tipo assim, você fica na tua mente rodando ali várias situações ao mesmo tempo e, tipo, meu, só responde o bagulho, tá ligado? Só faz. É esse o ponto, sabe? Às vezes você pode acabar se dispersando muito e o seu desempenho não vai ser tão bom, porque você acabou deixando aquilo tomar a sua cabeça. Então, acho que você tem que ter, assim, muita tranquilidade, sabe? Para responder, para demonstrar ali as habilidades e aquilo que você tem realmente para trazer para a empresa. Ai, mano, imagina, fiquei viajando na maionese quando você tava falando aqui, cara. Tanto que deve dar um volta na cabeça. Ô, mano, cara, esses desafios, né, oportunidades que você foi encontrando, né, tomada de decisões, certo? Poxa, muito interessante esse momento seu, né, da saída aí, né, do último estágio ainda como graduanda, né, e já, né, entrando na empresa a qual você iria desenvolver bastante, passar um bom tempo, movida pela paixão, né, deixando de lado ali alguns interesses, né, maiores, por esse prazer maior, que era desenvolver melhor o seu trabalho, numa área que você gostava mais, que motivava mais, né, te fez deixar de lado ali, né, um pouquinho dessa questão financeira e o que talvez atrapalharia o seu plano inicial maior. Um ponto que eu gosto de trazer muito aqui no universitário. Por muitas vezes, né, as pessoas acham ou olham, ou nas redes sociais é exibida essa questão de que o sucesso financeiro é o sucesso profissional, né? Então olhe para isso o tempo todo. É claro que é importante, mas não é tudo. Quando você estava desempenhando ali essas funções, né, em algo que você tinha mais paixão, que te movia mais, você sentia um superpoder, uma coisa assim diferente de, né, falar, pô, mano, aqui é a minha área mesmo. Você sentia que você voava mais alto? Como que era? Do desenvolvimento profissional. Essa pergunta é muito boa, porque assim, a gente sente, né, quando a gente tá mandando bem, e a gente também é reconhecido, então a gente tem esse feedback, né. Eu tive oportunidade de trabalhar com vários programas diferentes, e aquilo que eu mais gostava, assim, que me deixava assim com a satisfação total ali de ser uma profissional e tal, eram projetos sociais. Então tinha, por exemplo, um projeto que estava juntando voluntários, então alguns funcionários acabavam doando as horas de trabalho deles para a fundação, porque tinha uma fundação naquela empresa, e eles iam para essa fundação, eles encontravam com adolescentes que moravam numa comunidade super vulnerável e tal, ali perto da empresa, e eles acabavam ensinando matemática ou ajudando com palestras, por exemplo, eram adolescentes, aí eles tinham 15, 16 anos, então muitos deles queriam já começar a trabalhar e ser menor aprendiz para ajudar em casa, né, e ter um orçamento familiar e tal, ajudar no orçamento familiar e tal, só que eles não sabiam como se comportar no trabalho. Então, esses profissionais, os voluntários, acabavam saindo lá da mesa de trabalho deles, 1, 2 horas por semana, encontrando com esses adolescentes e tratando dessas questões, sabe, assim, tipo, de ética profissional, até de questões mais básicas, tipo pontualidade
pontualidade, por que era importante chegar, né, nos compromissos na hora marcada e tal, ou até matemática para ajudar a ir bem na escola, porque só tendo notas boas na escola eles conseguiriam terminar o curso lá de menor aprendiz. E era um projeto muito legal, mas dava muita dor de cabeça, era muito complexo, porque tinha as pessoas, né, os voluntários, que esses estavam ali junto comigo, trabalhando na mesma empresa, mas tinham as pessoas, esses adolescentes que eram da comunidade, e eles não tinham muita relação, assim, nenhuma relação com a empresa. Eles sabiam que a empresa estava no mesmo bairro onde eles moravam, mas eles nem sabiam o que a empresa fazia. Então, como manter esses grupos com objetivos diferentes integrados ali, né, para esse projeto ter resultado e todo mundo sair de lá satisfeito. Então, era um desafio grande para mim, mas eu adorava fazer. E eu me sentia muito bem fazendo aquilo. E a gente era reconhecido, a gente teve prêmios de responsabilidade social por conta desse projeto. Essa empresa, né, ela também tinha matriz lá de fora do Brasil e tal. Então, quando essas pessoas da matriz vinham visitar a gente, eles queriam conhecer a fundação e, né, ver o que esses voluntários estavam fazendo com os adolescentes e tal. Então, era um projeto que era, assim, meu filho, eu amava, e a empresa também valorizava bastante. E então eu fui reconhecida por isso, foi super legal, mas eu sentia também que quanto mais as pessoas gostavam desse projeto, a minha responsabilidade aumentava. E aí chegou um ponto que eu não tinha mais, eu tinha medo de errar. E eu acabei perdendo a habilidade de tomar certos riscos. Sabe quando eu falei dos riscos que eu assumi e tal, lá no início da minha carreira? Eu acho que eu perdi a habilidade de tomar os meus riscos para esse projeto evoluir e ser ainda melhor e tal, e aprimorar o que poderia, né, ter de melhoria ali, porque eu tinha medo de errar. Então, você tem uma dica, assim, sabe, que eu falo para as pessoas, de tentar entender quando você está super satisfeito com o trabalho, mas que essa satisfação te levou para uma zona de conforto, assim, que você não quer sair daquela conchinha, que você não quer arriscar, porque pode ser que você não vai agradar mais. Quando a gente chega nesse ponto de ter medo de não agradar mais, né, os outros, as pessoas, a empresa, aí é um sinal que a gente deve parar, refletir, repensar na nossa carreira. Será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou deixando de fazer algo que poderia ser melhor porque esse medo me paralisa? Tá deixando um potencial na mesa, né? Assim, é muito bom você estar envolvido em algum projeto ou iniciativa ou trabalho mesmo, que você esteja 100% conectado às coisas que você gosta, até lugar de potência mesmo, né? Aqui eu consigo contribuir o máximo, assim, com minhas qualidades. Mas não deixar isso virar o my precious, né? Tipo assim, cara, é meu, não posso perder isso, senão... bem legal essa história que você trouxe. E aí, até conectando já um pouco mais no assunto carreira, Amanda, e aí na sua área específica, o que que você... E aí depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, né, sobre também, no fim, a sua carreira internacional, mas olhando para o papel de RH, né, e aí não sei se você ainda trabalha com seleção e tudo mais, recrutamento e seleção, mas em algum momento, né, pelo que eu entendi, trabalhou. Quais são as dificuldades, né, seja hoje ou no momento que você trabalhou, que você tinha para identificar perfis, e aí, falando aqui um pouco mais para o nosso público, né? Estudantes que saíam da graduação e estavam ali ou fazendo primeiro estágio, ou buscando primeiro emprego. Qual que era a maior dificuldade, até para justamente os estudantes tentarem melhorar nesse aspecto, né? Era perfil, uma geração, né, com ideias diferentes, ou, por exemplo, né, recentemente a gente escuta muito falar sobre a questão do home office, né? Tem gente que não aceita mais que não seja o home office, e as empresas voltando e as pessoas rebelando, enfim. Conta um pouco para a gente sobre quais as maiores dificuldades para, né, capturar aquele talento de fato, né? O aluno que saiu ali da graduação, está buscando o primeiro emprego,
e que ele já tinha um perfil proativo e que conecta com a empresa? Enfim, conta um pouquinho da sua experiência para a gente sobre isso. Desde daquela primeira empresa multinacional lá que eu comentei com vocês, eu já estava fazendo recrutamento e seleção de diversos níveis, cargos e tal, e esse público, né, recém-formado ou ainda em formação e tal, eu sempre trabalhei com esses jovens talentos. E depois, nessa última empresa que eu tive, né, uma carreira ou um tempo maior dentro dela, também eu acabei conduzindo e ajudando, né, nos programas de trainees e tal. Então, eu acho, né, vendo todas essas empresas diferentes, indústrias diferentes, mas qual era o desafio para atrair esses jovens e conseguir não só atrair e contratar e tal, mas fazer com que eles permaneçam nessa empresa, entregando os melhores resultados e engajados nessas empresas. Eu acho que o maior desafio era a conexão, a comunicação, era a mensagem. Eu acho que a língua que a gente falava nessas empresas não era a mesma língua que esses jovens falavam. Então a gente se perdia nessa tradução, assim, sabe? Nessa conexão. Eu acho que isso era o principal desafio, mas eu acho que as empresas hoje em dia estão evoluindo para que essa comunicação seja mais efetiva, mais clara, para que essa conexão aconteça. Até porque as empresas estão hoje muito mais abertas e tentando entender e integrar as diferentes gerações, né? Então, acho que tem esse movimento. Mas eu acho que aí, esse era... Desculpa, você diz comunicação até de aspectos culturais da empresa, tipo assim, ó, aqui a gente tem esses costumes, tem esse jeito de trabalhar, tem essas boas práticas e esses comportamentos não aceitos. Seria comunicação nesse aspecto também, ou até só nesse aspecto, ou comunicação no geral, né? Às vezes, objetivo de vida para uma pessoa, né, num cargo muito mais alto lá, era diferente do que o objetivo de vida dos talentos que estavam chegando ali naquele momento, né? Eram nesses aspectos de comunicação? Sim. Então, tanto na hora de mostrar quais são os benefícios que essa empresa te traz, e se você acha que esses benefícios, não estou falando só de saúde, plano de vida, aposentadoria, não. O que a empresa oferece como um todo no ambiente de trabalho, de recurso, para a carreira profissional, que faz sentido para você que está ingressando agora no mercado de trabalho. Então, acho que tinha essa desconexão, sabe? E também, depois que esse jovem estava lá, e ele já tinha decidido de entrar para a empresa, trabalhar para a empresa e tal, qual que era essa desconexão de continuar com esse jovem? Por que aquele jovem, depois que ele já estava lá, ele já não estava se sentindo parte daquilo, ou já não estava sendo mais interessante para ele? Eu acho que era muito também de alinhar as expectativas, ou alinhar os interesses, porque, e isso não é só para os jovens talentos, mas qualquer profissional, ele tem que ter os objetivos, né, os interesses convergindo com aquilo que a empresa também acredita e aquilo que a empresa quer. Então, a gente chama de valores. Se os valores daquela empresa, né, os valores organizacionais, não estão alinhados com os valores pessoais, não tem casamento, não vai ter vínculo, né, relação trabalho, trabalhador e empresa. Então, acho que é em todos esses aspectos. Amanda, você teve um período bem extenso aí, nesses 15 anos, além de outras atividades, tá? Então sempre envolvida com recrutamento e seleção, tá? Pegando um pouquinho ali do que o Felipe também gostaria de entrar, que seria as tuas experiências já no exterior,
né? Você já está há um tempo no exterior, depois se quiser trazer o tempo que você está também. Você tem atuado também com isso no exterior? Como que você tem visto essas dificuldades de comunicação, tá? Se ela se mantém, se no Brasil é a mesma coisa, não é? Como que eles encaram isso também no exterior? E, 15 anos, cara. As mudanças são cada vez mais rápidas, né? Então, num espaço de tempo ali, sei lá, de 2005 a 2010, que foi mais ou menos a tua graduação ali, ela foi um espaço de tempo. E depois, sei lá, talvez poucas mudanças, né? E poucas gerações envolvidas. Aí já de 2010 a 2015, já as alterações são mais rápidas, 15 a 2020 também. E cada vez mais gerações, né, tendo que trabalhar em conjunto, tendo que se entender, se comunicar, alinhar, né, todas essas questões de visões, valores. E vocês da RH, tendo que correr dobrado. Então, se você pudesse trazer para a gente um pouquinho da tua visão, da tua experiência em relação desse caminho todo, como que foi, e no exterior, como que isso é trabalhado também. Eu me vejo assim, muito privilegiada, sabe, de ter visto tanta mudança e participado ativamente delas, mudanças mais burocráticas, tipo, desde a lei do estágio. Antigamente não tinha lei do estágio, né? O estagiário podia trabalhar 40 horas semanais, não tinha limitação, que depois, com a entrada da lei do estágio, teve. Eu lembro que, como estagiária, eu fazia hora extra, e hoje não tem mais isso e tal. E essas mudanças geracionais. E que com as mudanças de geração, ou todas essas gerações convivendo juntas no mesmo ambiente de trabalho, existe a mudança também de, de, de elementos, né, que o trabalho, o que as empresas tiveram que adaptar para continuar tendo esses profissionais atuando e desempenhando aí as suas funções e tal. E atraindo novos profissionais também, né? E é legal porque faz com que a nossa profissão seja muito dinâmica. Então, assim, eu nunca vou parar de aprender RH, né? Aprender sobre RH. Sempre tem uma coisa nova acontecendo, e acho que é isso que me faz ter tanto gosto por RH. E aí, ligado, né, de novo, com essa questão das minhas escolhas profissionais e de atingir esse objetivo. Então, quando eu me mudei para o Canadá, eu fui estudar, fiz, né, essa pós-graduação em business, que me deu uma visão não só de RH, e aí eu tive aula sobre o RH e as leis trabalhistas no Canadá, que foram super legais, assim, e de entender também da cultura do país, do sistema, né, legal que tem no país, que é bem diferente do Brasil e tal. Mas também me deu uma visão geral de como são as empresas nesse outro país, né? Como as empresas se organizam, e tem muita similaridade, claro, tem muita coisa parecida. Então, por exemplo, o desafio da comunicação que eu comentei com vocês no Brasil, também é algo que a gente vê no Canadá. Mas tem muita diferença. Então, assim, eu acho que o brasileiro considera, né, de trabalho, a relação que o brasileiro tem com o trabalho é diferente do canadense. Não que o canadense não seja um profissional dedicado, mas ele se permite trabalhar as 40 horas semanais e ele não leva tanto trabalho para casa quanto leva o brasileiro. Sabe assim, eu acho que essas coisas estão muito mais separadas, segmentadas, e aí que o canadense ganha em equilíbrio, qualidade de vida, profissional e pessoal, na minha opinião, né? E isso é uma coisa cultural. Mas
né, tem esses elementos, assim, da cultura, da sociedade, das leis, dos códigos, do relacionamento, do clima, tudo isso acaba pesando muito. Então, por exemplo, no Canadá, no verão, por mais que as pessoas tenham lá 40 horas semanais, o escritório fecha mais cedo na sexta-feira e todo mundo tá, sabe, curtindo o final de semana prolongado. Porque é isso, eles valorizam muito mais isso. Mas quando tem que estar segunda-feira, às 8 horas da manhã, o pessoal tá lá de corpo, alma e coração. Então, são questões interessantes. Por outro lado, né, Amanda, assim, o que a gente escuta, e aí até vale o seu ponto sobre isso, a gente caminhando aqui para o fim também, dois pontos, né? Eu já escutei bastante sobre isso, né, que algumas culturas têm essa relação com o trabalho mais, cara, delimitado de fato, mas aí, por outro lado, elas tentam, né, as pessoas, os profissionais tentam compensar sendo muito mais objetivos no seu dia a dia. Tipo, cara, eu tenho essas horas aqui para cumprir e eu tenho que fazer o negócio acontecer. E aí, muitas vezes, sendo o que o brasileiro às vezes entenderia como certa dificuldade, com certa dificuldade de ser um pouco rude ou ser mais direto numa comunicação, né? Pessoal, aí já escutei sobre europeus, já tive a oportunidade de trabalhar com europeus, que eles têm esse relacionamento um pouco mais direto, no intuito de, cara, comunicação tem que ser objetiva, tem que ser direto ao ponto. Se eu ficar perdendo meia hora com você explicando alguma coisa que você não está entendendo e que você acha que tem entrelinhas nas minhas palavras, no fim eu vou perder o meu horário de trabalho e possivelmente eu teria que levar algum trabalho para casa. Então tem um pouco disso, né? Não sei se você concorda com esse aspecto. E aí, só para emendar uma pergunta, acho que não poderia encerrar essa conversa aqui sem te perguntar como que é visto, né, o brasileiro nos mercados aí, né? Você está no Canadá e aí chegou recente na Holanda. O que você pode trazer de perspectiva para, seja futuros profissionais que estão se desenvolvendo ou futuros ou estudantes que já estão entrando no mercado de trabalho e que pode começar a ver ou não o mundo como uma perspectiva, né? Se faz sentido, se o profissional brasileiro é bem visto, ou se é muito dificultoso ainda. O que você pode trazer para a gente sobre esses dois cenários, né? O aspecto mais direto, talvez, do pessoal que tem, né, uma delimitação muito clara em trabalho e vida social, e como o brasileiro se encaixa nisso, né? Se às vezes ele também sofreria por não ser tão, né, ser um pouco mais relacional e gostar de passar alguns minutos, algumas horas conversando e tudo mais. Eu concordo com você, eu acho que o nosso estilo, né, de comunicação, ele não é tão, talvez, direto ao ponto quanto em outras culturas. Então, o canadense é de chegar, falar, tipo, o e-mail tem 3 linhas, e outro exemplo é assim, de novo, né, das similaridades e diferenças. Networking, conexões, são muito importantes. Eu acho que isso também conta muito na hora de ingressar no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no Canadá também era assim, né? Os contatos, as recomendações são muito importantes. Só que no Brasil você constrói, né, esses relacionamentos, essas conexões no cafezinho. No Canadá não vai ter. No Canadá, você vai almoçar na frente da tela do computador, então você não senta no refeitório com as outras pessoas, e aí você vai entender um pouco mais do que está acontecendo no outro departamento. Você não vai ter isso. Então, acho que é da gente também buscar de ter essas conversas e adaptar a nossa linguagem, né? Ser, de novo, flexível, para adaptar aí essas questões culturais e conquistar esse nosso espaço e tal. Falar que, como o brasileiro é visto no mercado de trabalho fora do Brasil. Eu vou ser sincera, assim, pelas experiências que eu tive. Então, eu trabalhei em 2 grandes consultorias, né, no Canadá, e, de novo, com recrutamento e seleção, e coaching, né, esse
esse relacionamento perto também com clientes e empresa e CEOs e tomada de decisão e tal, mas eu não acho que a nacionalidade, ou pelo menos isso eles não deixam transparecer, que vai ser decisivo, sabe? Eu não acho que por ser brasileira, ou por ser europeu, ou por qualquer outra cultura, isso vai acabar sendo decisivo aí na hora de ser contratado ou não. Mas aquilo que você trouxe de experiência, então a gente às vezes se sente meio que o patinho feio, ai, porque, né, no Brasil e tal. Meu, toda a experiência, ela é super importante. E vender essa experiência é parte dessa habilidade do candidato de se vender e mostrar por que você deve ser escolhido, né, para essa vaga, para essa posição e tal. Então, nunca subestime, tipo, qualquer trabalho voluntário ou no centro acadêmico, enfim, qualquer experiência que você teve, liderando pessoas num projeto e tal, isso é muito importante. E nunca deixe passar, sabe, desapercebido, ou nunca deixe de valorizar isso, porque isso vai contar sempre em todo lugar. Então, eu até dei um mini curso lá na Nesp de Vida Solteira, e aí eu falei pro pessoal, né? Tinha bastante pessoas do centro acadêmico ali, e, meu, você tá em um departamento no centro acadêmico, que seja, né? Pegando um grupo de estudantes ali extracurriculares, sei lá, tá na parte do financeiro. Meu, faça atividade financeira, vai entender o que vai fazer, como você pode aplicar. Não esteja só para você colocar ali no teu currículo que você participou do centro acadêmico, fez tal coisa, né? Viva, aproveita cada oportunidade que você tem, né? Que, meu, você vai ganhar muito com isso e, é claro, vai colaborar com o grupo, né, com o que eles contam com você, né? Porque a coisa mais chata que tem é você ter um colega do lado, ainda mais em grupos assim, que, né, não tem ninguém para mandar embora, tem que ficar carregando nas costas. E aí é complicado. E assim, Amanda, para a gente caminhar já para o nosso finalmente, tá? Sei que você deve estar querendo dormir já. Dia puxado. Cara, eu sempre costumo encerrar, né? E aí eu acho que teve muita transformação aí, né? Como que você diria para Amanda lá, né? Que está voltando do intercâmbio hoje? O que você falaria para ela, né? Que vai começar a faculdade para valer ali? O que você daria de dica para aquela Amanda, né? Hoje, com toda a experiência que você já tem. Você já deixou vários insights aqui, mas se você pudesse fazer um resumo para as gerações, né? Gerações que estão entrando, que vão entrar agora no mercado de trabalho, né? Você daria de dica para eles, para os mais velhos, né? Para quem já está consolidado também, né? O que você daria de dica para essa questão mesmo de, né, convívio, né? Das gerações no ambiente profissional, tá? O que você deveria deixar de recado para a gente aqui, nessa parte final do nosso bate-papo? Eu acho que confiança é a palavra-chave. Nunca deixa alguém levar a sua confiança embora. Se você acredita naquilo, se você acha que aquilo vai ser o melhor para você, é a decisão correta, que faz sentido, que você tem paixão pelaquilo, acredite, confie e demonstre essa confiança. Assim, não precisa ser arrogante, não precisa subir na cabeça de ninguém, mas esteja certo, sabe? E confie, porque transparecer, né, essa confiança também ajuda muito a contaminar as pessoas ali ao seu redor, que também vão sentir confiantes, e eu acho que isso é primordial, assim, sabe, para um profissional mesmo. Não só acreditar naquilo, né, que ele está vendendo ou que ele está tentando buscar, mas
a confiança acaba também ajudando esse profissional a convencer as pessoas daquilo que ele está tentando mostrar. Ter a ciência, né, do que você está fazendo, né, tomar a decisão, né, sustentar, né, o famoso segurar o rojão, né, e é claro, todo embasado, né, com sua experiência, com suas características ali, e que, né, vai ser tudo certo. Felipe, você quer dar alguma mensagem final aqui pra gente, passar pro pessoal, ou já chama? Cara, só agradecer a conversa aí, fazer um catadão aqui do que a gente, alguns insights que eu pelo menos tirei, e aí provavelmente quem está nos ouvindo aí vão tirar tantos outros, né, porque a conversa foi realmente boa. Primeiramente até parabéns pela trajetória aí, viu, mano, muito bacana mesmo. E aí dando uma resumida assim nos insights que eu tirei, né, cara, desenhar um objetivo desde o início, mesmo que não seja o objetivo, né, refinado, final, exatamente, tenho 100% de exatidão, que é onde eu vou mirar, mas você minimamente desenhar ou imaginar um objetivo no início da sua trajetória te ajuda a falar os sims que você pode, que você vai ter que dizer no meio do caminho, e também os nãos, né? Então, assim, desenhar esse objetivo e ter flexibilidade também para adaptar esse objetivo ao longo do caminho, achei muito legal o que a Amanda trouxe aí ao longo da história dela. No fim, está aberto também algumas oportunidades que surgem no meio do caminho e que podem até divergir um pouquinho daquele objetivo inicial lá atrás, mas você precisa justamente vivenciar essa oportunidade para saber se ela é boa ou não, né? E aí eu conecto com outro ponto aqui que para mim foi sensacional e que ela teve muita experiência nisso, que foi testar e validar algumas hipóteses. Né? Eu gosto dessa área, não sei, deixa eu ir lá testar. Eu gosto daquela outra, não sei, deixa eu ir lá testar. Pô, fui lá testar no hospital, definitivamente eu não gostei. Tá ótimo, às vezes é melhor você descobrir isso num teste do que numa corrida oficial, né? Numa jornada profissional que você já está imerso ali, às vezes até dependente financeiramente daquela oportunidade. Então, sensacional essa ideia. E para fechar, acho que essa última fala que ela trouxe aí, né, de você confiar, né, nas coisas que você está fazendo. Tem no mundo de startups aí, empreendedorismo, o pessoal fala muito um termo que é o fake it until you make it, né? Finja até que você consiga realizar, né? Finja no sentido de, cara, confie no que você está vendendo para a pessoa até você de fato se tornar aquilo que você está vendendo, né? Usar essa ideia menos com o objetivo de charlatanismo, obviamente, né? Mas mais de, cara, eu sou um baita profissional. Cara, então confia que você é um baita profissional e demonstre a partir dali, se venda como um bom profissional e demonstre a partir dali que você de fato é quem você vendeu que é, né? Um baita profissional com essas qualidades e que sabe fazer isso, mover mundos, etc. Então, para encerrar aqui a minha participação, e de novo agradecer a Amanda pelo papo, essa parte do confia, né, acho que é fundamental também para uma trajetória de sucesso aí. Não, com certeza, com certeza. É que nem quando eu tinha uma técnica que eu usava quando eu ia fazer a apresentação, né? Eu falei, cara, eu montei a apresentação inteira, velho, estudei esse negócio inteiro. Por mais que na hora que você sobe ali na frente, né, tem um monte de gente a pegar trem, cara, ninguém sabe mais isso do que eu. Então, mano, confie e vai. Confie e vai que dá tudo certo. Assim que você passa credibilidade. Com certeza, com certeza. Gente, então estamos já nos despedindo da Amanda, tá? Papo rico demais aqui, Amanda, que é mega experiente na área aqui do universitário profissional, né? Que são as pessoas, são os profissionais, né? Dicas mega importantes aqui dessas questões de gerações, né? Como se apoiar uma nas outras, como se comunicar uma nas outras. Eu gostei muito do que eu ouvi, Amanda, que eu acho que fica muito obscuro para quem está distante. Acho que mais ainda do RH, tá? Todo esse empenho, né, que as empresas têm, esse capricho em realmente melhorar a comunicação, né, melhorar a visibilidade, melhorar o entendimento, tá, de todos, seja de quem já está sênior ali dentro da empresa, né, seja de quem vai entrar,
né? Então, assim, todo esse capricho que vocês têm, né, com os colaboradores e quem vai ser colaborador, tá? Para que tudo seja da melhor forma, né? E o ambiente seja o mais propício, né? O mais agradável e que as pessoas possam, né, trabalhar bem, desenvolver bem, né? E, enfim, né, ter bons rendimentos. Pessoal, gostou do nosso podcast aqui, nosso papo com a Amanda, tá? Curte aí, deixa o like, ativa o sininho, as redes sociais. E Amanda, muito obrigado, tá? Foi um prazerzão, acho que a gente vai ter muita conversa ainda pela frente, tá? Tive vários insights aqui que depois eu quero alinhar com você e, se Deus quiser, trazer mais conteúdos valiosos, tá? Dessa profissional espetacular aqui. Obrigado, Amanda. Valeu, Felipe. Muito obrigada a vocês, Raniel e Felipe. Adorei nossa conversa. Espero ter contribuído aí de alguma forma e pretendo, né, continuar aí, se for possível, ajudando. Então, se tiver algum comentário que vocês quiserem aí repassar ou alguma dúvida que eu possa esclarecer ou alguma outra experiência que eu puder compartilhar, eu vou estar super feliz aí. Perfeito. Obrigado, pessoal.